Olá, alunos! Hoje vamos falar então da República Velha, ou República Oligárquica, ou a Primeira República, que é o período que vai de 1889 até 1930 aqui no Brasil. Nós vamos falar então de três itens principais: da parte política, da parte econômica e da parte social. Primeiramente, então, na política dos governadores, o coronelismo, o voto aberto, começando pelo voto. Numa época em que tinha muitos analfabetos, a grande maioria das pessoas não votava, né? Eram só os homens, as mulheres também ficavam excluídas, os homens maiores de 21 anos, então até 21 anos também não votavam. Os mendigos, os soldados, os padres, esses então não podiam votar, o que restringia muito a população que votava na época, o que não chegava a alcançar nem 10% da população do país. O voto era aberto, as pessoas tinham que votar dizendo em quem votariam, e isso facilitava então quem já estava nos cargos. Nessa época, é uma época de muitas fraudes eleitorais. Fraudes de que forma? Se falsificavam os documentos, pessoas que haviam morrido, alguém ia votar por eles. A adulteração das cédulas de votação, a contagem errônea dos votos, e o voto, ele também era chamado voto a cabresto. Ou seja, as pessoas elas eram intimidadas a votar naqueles candidatos que os coronéis das regiões quisessem que eles votassem. Então, o voto a cabresto era um voto direcionado. As pessoas tinham que votar porque poderia acontecer violência ou até mesmo ameaças, então eles acabavam votando naqueles candidatos que os coronéis queriam. Para vocês terem uma ideia, as eleições, como eram os votos quase sempre nos mesmos candidatos, aqui em Boqueirão do Leão, em 1912, nós tivemos a primeira eleição. E nessa primeira eleição, eram 146 pessoas que poderiam votar, 110 delas vieram no dia para votar. Dessas 110, os mesmos 110 votaram no mesmo candidato a prefeito e nos mesmos 7 candidatos a vereadores de Lajeado. Então, para vocês terem uma ideia, o voto ele era direcionado, né? Ele era aberto, ele tinha que ser falado. Então, as pessoas votavam no mesmo candidato, o que favorecia quem já estava no governo. Também nas eleições acabavam acontecendo o que é chamado de clientelismo, onde as pessoas recebiam ou emprego, apadrinhamento, favores em troca do seu voto. Então, esse clientelismo ele se espalhava por várias regiões do Brasil. Isso fazia com que as pessoas acabassem, então, votando nos candidatos dos coronéis. Quem eram, então, os coronéis? Os coronéis eram donos de fazendas, donos de terra, e que tinham grande influência na sociedade. Como o Brasil era extremamente rural ainda nessa época, a maior parte das pessoas viviam ainda no campo, os coronéis então controlavam tanto o campo como a cidade e acabavam tendo influência então em setores políticos. Os coronéis é que decidiam as eleições da época, colocando sempre pessoas favoráveis e do seu lado. Nos lugares, o coronelismo também ficou conhecido como caudilismo. Então, através do clientelismo, né, as eleições elas acabavam dando sempre o poder para as mesmas elites, né, para as chamadas oligarquias, que ficava sempre o poder na mão de alguns grupos políticos. E aí também nós entramos então na política dos governadores, que também era uma troca de favor com o governo federal, aonde os governadores apoiavam o governo federal, o presidente, e este, por sua vez, então, beneficiava os estados daquela época, colocando mais verbas então nos seus estados e também apadrinhando politicamente algum emprego ou favores para alguns aliados políticos. Nessa política dos governadores, surge no Brasil então a chamada política do café com leite. A Minas Gerais, sendo grande produtora de leite, e São Paulo, grande produtor de café, se uniu nas eleições para colocar ora um governador como presidente, ora outro governador como presidente do Brasil, que era colocado de um lado o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, o governador então eleito de São Paulo, e o PRM, o Partido Republicano Mineiro, que elegia o governador de Minas Gerais. Esses dois, então, se revezavam no poder no Brasil. Durante 4 anos ficava, então, o governador de Minas como presidente do Brasil, e nos outros 4 anos, então, a posse seria para o presidente de São Paulo.